Olá, meus amigos, nós temos aqui hoje a professora Elvira, temos aqui também a Neuzi, que trabalha na gestão escolar, e o assunto nosso é educação. O que nós podemos fazer para ajudar, para contribuir, para melhorar a educação no nosso país, nosso estado, nosso município. Nós vamos fazer esse bate-papo, né, com essas duas mestres na arte de educar os nossos alunos. Elvira, o que você acha que nós precisamos fazer já de pronto para melhorar, né, o sistema educacional do nosso país, nosso estado? O que os pontos mais importantes e que nós, como deputado, podemos contribuir? Zaélio, eu creio que você vai chegar lá em Brasília. E chegando lá, eu gostaria que vocês nos representassem. Mato Grosso, Rondonópolis precisa de uma representatividade que ele possa ter acesso, que o deputado federal ele possa ser alguém que a gente consiga tocar nele, pegar na mão dele assim, ó, boa tarde, bom dia, boa noite, sentir que lá realmente você consiga enxergar as demandas que o Mato Grosso precisa, não só o Mato Grosso, mas o Brasil como um todo. Na questão da educação, nós sabemos que existem outros estados que têm mais carência que o Mato Grosso, mas nós cremos que tem alguém cuidando dessa parte também. Algo que não pode deixar de ser visto é a valorização profissional. E a valorização profissional passa pela valorização salarial e formação. Eu acredito que um profissional com excelente formação, ele vai saber valorizar também o seu educando. E nós precisamos olhar para as necessidades do nosso educando não momentâneo. Eu tenho que pensar nele lá quando ele chegar aonde o futuro deputado está pleiteando. Tá? É lá que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para o meu aluno aqui e pensar que eu tenho que preparar ele para chegar lá em Brasília, para ele representar toda uma sociedade. E um outro ponto que nós precisamos e com muita urgência é de escola de tempo integral. Mas não somente uma escola de tempo integral, só o nome. Precisamos de uma escola de tempo integral que funcione. E para funcionar, ela precisa ter infraestrutura, que nós sabemos que tem aqui na nossa cidade Escola Plena, que se o senhor quiser pode visitar e verificar como que é. Não tem infraestrutura para atender essa demanda de tempo integral. Precisa ter. E para isso precisa de equipe multifuncional. A escola, ela não pode mais, uma escola do século XXI não pode mais funcionar um professor em sala de aula, um coordenador, um diretor ali tomando conta de tudo aquilo. A necessidade hoje ela vai muito além. Precisa de mais profissionais. Precisamos ter lá em Brasília alguém que nos ouça e que nos represente. Bom, eu já faço esse compromisso de ouvir, de buscar as soluções dos problemas, porque é para isso, né, que nós estamos nos candidatando, para fazer uma representatividade dos anseios das pessoas, né? Política é para isso, para transformar a necessidade em leis, né, que possam novamente voltar à sociedade. E Neuzi, você que é gestor escolar, né, trabalha na gestão das escolas, o que nós precisamos avançar? Então, candidato, endosso que as falas da nossa colega, né, em relação a nós precisar termos representatividade, né? Eu fui diretora por bastante tempo e posso garantir que, de fato, essa fala da professora, enquanto lá na unidade escolar precisar de ter esse auxílio a mais, porque só o professor, só o coordenador, só a direção não dá conta da demanda que vem hoje, do jeito que as crianças vêm para as escolas hoje. Uma equipe multifuncional que vai ali estar auxiliando esses alunos, né, que chegam com muitos problemas e não são só de cunho pedagógico, problemas que interferem no cunho pedagógico, né? Então, assim, é esse olhar mesmo, né? Políticas públicas que melhorem principalmente o ensino médio, que hoje está bem defasado. Estamos aí agora com o resultado do IDEB, temos um avanço, mas que precisa mais buscar meios que melhorem cada vez mais. Então, assim,
precisa de ter essa reputação lá em Brasília, que vai também auxiliar aqui no nosso estado. Me permite chamar vocês de professoras, né? Somos o que somos. Somos. Professor, a gente vê a questão da educação muito na televisão, muitas notícias via redes sociais, né? De como a educação hoje, eu digo que a educação ele recebe lá em casa, né? Sim. Os pais e as mães têm que dar educação para o filho. O ensino, a aprendizagem, né? Como nós estamos tendo isso no nosso país. E eu quero voltar a falar da educação que recebe de casa. Às vezes os pais estão se omitindo a dar essa educação e transferindo aos professores essa função, né, de dar uma educação que eles não estão conseguindo receber em casa, principalmente, né, nesses bairros mais carentes, né, que a mãe e o pai precisam trabalhar o dia inteiro e a criança fica com um parente, ou fica com um vizinho, ou fica na própria rua, né, porque também é difícil cuidar. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o vizinho não consegue cuidar da criança porque não é pai para educar, não é mãe para educar. Nós não temos que reformular, começar essa educação desde lá da creche, desde lá de baixo. Né? Nós estamos falando assim do ensino médio, mas eu acho que também precisamos de escola de período integral, mas eu acho que a creche de período integral também seria importante, no primeiro passo, para poder esses alunos chegarem no ensino médio, no ensino fundamental, com um pouco mais cortês ao professor, ou a ideologia muito longe minha? Então, eu acredito que o ponto principal, essa educação, como o senhor disse, é de casa. Ele passar mais tempo na creche, ele não vai ter a educação que ele precisa ter, que é lá do berço, de casa. Por quê? Porque a família precisa ir trabalhar. Ou ele vai trabalhar ou ele passa fome. Aí ele tem a casa cheia de filho, tem que trabalhar, e os filhos ficam como? Fica por conta da escola. E a escola hoje, ela também está assumindo esse papel, infelizmente. Ela tá se dividindo, ela está se desdobrando para poder fazer a parte que a família não dá conta de fazer em casa, pela ausência dos pais, porque os pais precisam trabalhar. Então ela precisa fazer todo um trabalho de educação da família e mais a educação escolar, né, para poder ensinar esse moleque a ler e escrever. Então, assim, é um contexto que tem que ser bem estudado. Qual seria? Fórmula mágica. Não existe. Qual seria o que a gente percebe de problemas desde quando a família precisou os dois irem trabalhar, o pai e a mãe saírem para trabalhar e a jornada do trabalho deles é mais extensa? O pai sai de casa de manhãzinha, o filho está dormindo, o pai chega de noite e está dormindo, então o pai não tem esse contato com o filho, não sabe como é que ele foi na escola, como é que não foi. Então acho que desde essa situação, como a gente pode dizer, da família, a própria situação financeira da família, porque o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e o filho fica solto. Então acho que o que a senhora falou, professor, dessa questão da formação continuada, além da formação acadêmica, uma formação psicológica para entender a necessidade de cada aluno. Exatamente. Quando eu coloquei essa equipe multifuncional na escola, onde teria ali o psicólogo, hoje na escola ele é uma necessidade, ele não iria atender só o aluno, como iria atender professores e pais. A escola, ela recebe pais com sérios problemas, exatamente advindo dessa situação, porque quando tem um problema com a criança na escola, o que o coordenador pedagógico faz? Juntamente com o professor, convida esse pai para ir lá. O pai, a primeira coisa que ele lamenta é que ele não tem tempo. E esse coordenador pedagógico e esse professor, eles acabam indo em horário extra lá para tentar atender esse pai. E esse pai, ele chega lá, ele psicologicamente, ele também está desestruturado. Não é que ele quer abandonar o filho, mas ele precisa colocar o alimento na mesa. Ele precisa trabalhar. E ele não sabe o que fazer. Realmente, ele não tem convivência com o filho. E se você não tiver convivência com o seu filho, não tem como. Você precisa conversar com o seu filho. Olhar olho no olho do seu filho, assim como eu estou olhando para o Senhor. Precisa ouvir. Eu costumo falar para os pais dos meus alunos, eu sempre falava que o pai, ele tem que entender que o filho dele tem direitos, que tem escolhas e que ele tem que saber ouvir o que esse filho está precisando, para ele dizer se isso é certo ou errado, se pode ou não pode, e mostrar os caminhos. Agora, se eu não convivo, como? Agora, isso aí já é um outro problema. Então, uma equipe multifuncional na escola, uma escola de tempo integral, uma equipe multifuncional,
que tenha psicopedagogo, que tenha orientador para os pais, que tenha psicólogo que atende o pai, né? Numa situação, vai atender todos esses pais? Não. Quando a gente começa a pontuar, os problemas da escola diminuem. Eu sempre falo para os meus alunos e para todas as pessoas com quem eu trabalho, todo dia você tem que matar um leão. Se hoje eu não mato o meu leão, amanhã eu tenho 2 para eu matar. Eu não posso deixar isso acumular. Então, na escola é assim, tem que ir resolvendo esses problemas. Se tem uma equipe para ajudar, lá na coordenação pedagógica, o diretor ali, que acaba tendo pouco tempo até para dialogar ali com os professores que estão sob a direção dele, tem que ter uma equipe multifuncional para ajudar, porque senão fica difícil para resolver esses problemas e não é um problema da escola, não é um problema do professor, não é o problema do pai, não é o problema do político, é o problema do Brasil, é o problema da sociedade. Nós temos que pensar que se nós queremos um Brasil melhor, um Brasil família mesmo, nós temos que entender que família é esse conjunto ali que você está trabalhando. Não adianta nada eu educar o meu filho, mas eu tenho que pensar que o amigo dele também precisa ser bem cuidado. Verdade. Para que essa sociedade melhore. E a gente anda muito, faz muita reunião, conversa com muita gente, e uma das queixas que a gente mais escuta é a formulação, não sei se a palavra é essa, formulação que está acadêmica, vamos dizer assim. Formação. A formação acadêmica. A formação acadêmica não. A forma que está, antigamente era seriada, agora é ciclada, né? E os alunos acabam não reprovando, acabam passando de ciclo. Na minha época a gente reprovava. Já não está mais ciclada não, tá? Agora é tá ano, né? É ano. Anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E a questão da reprovação, assim, tem vários estudos sobre o tipo das avaliações, né? A avaliação. E a gente for analisar bem, um aluno fica na escola um ano inteiro que não aprende nada para ser reprovado. Então tem que se pensar isso também. Alguma coisa ele aprendeu, é impossível ele passar o ano inteiro na escola e não aprender nada. Alguma coisa ele aprende. Então, assim, a avaliação ela passou a ser olhada de uma forma mais humana, mais humanizada. Porque antes, no tempo do seriado, a avaliação ela era medida pela quantidade de nota que ele tirava, apenas por isso. Hoje nós avaliamos diferente, avaliamos o ser humano. A gente avalia, por isso que passou a ser depois ciclo de formação humana. E passamos a fazer o estudo dele através de um ciclo de formação humana, formação humanizada desse aluno, né? E aí a avaliação também, nós, professores, eu fiquei pouco tempo em sala de aula, mas enquanto gestora também tenho que estudar, tenho que ler, tenho que acompanhar toda a evolução. Então eu vejo que, num ponto de vista, hoje, de repente o aluno reprovava por conta de meio ponto. É ou não é? No seriado. O aluno, por conta de 2 décimos, ele era reprovado um ano inteiro. Isso era um castigo. Cadê a forma humana de ver esse aluno? Não existia. Quantas pessoas se perderam no tempo, não concluiu por conta de 2 décimos que foi reprovado? Já na forma ciclada que veio depois. E hoje não é mais formação humana, não é mais ciclada. Hoje é anos. Mas o que manda é a forma da avaliação. É eu, enquanto profissional da educação, enquanto professora, saber avaliar o meu aluno. Aliás, eu avalio o meu trabalho, não avalio o meu aluno. Eu tenho que avaliar o meu trabalho. Se ele aprendeu, porque eu fiz um bom trabalho. Então, a avaliação ela vai nessa vertente, né? E eu não sei se essa forma ela vem a contribuir no fracasso escolar. Eu não consigo ver dessa forma. Não, acho que o fracasso escolar, eu digo assim, hoje, isso a gente vê claramente, né? A gente, no mercado de trabalho, os alunos saem do ensino médio com pouco conhecimento didático. Eles não saem preparados assim, para pegar as melhores vagas do mercado de trabalho. Eles têm que entrar fazer um tipo de curso preparatório, esse tipo de sentido, para ser especificamente de cada vaga. E assim, as mães falam muito isso, né? Que não sente que o filho não aprendeu o que achava que deveria, que na época, por exemplo, na minha época se fazia um magistério propedêutico, você já saía quase que um contador, né? Quase que um professor, né, do ensino médio. E hoje a gente sente que o aluno sai um pouco
solto, um pouco sem uma formação assim pré-definida, ou até mesmo os conhecimentos básicos, né? Eu acho que é um pouco essa formação humanizada, de repente ela tinha que ter um pouco mais firme para que o aluno realmente tivesse um pouco mais de conhecimento. O que acontece, que esse meu ponto de vista, que eu já cansei de falar isso com várias pessoas, é o entendimento que o profissional teve dessa mudança, desse olhar. Muitos acharam que poderia deixar de qualquer jeito, já não reprova mais mesmo, então vai dessa forma. Infelizmente. Então são várias situações que a gente pode analisar, né? Tanto tem alunos que saem com boa formação, que ingressam em boas universidades, né? Mas sempre foi assim. Meus filhos estudam em escola pública, né? A gente ainda acredita nas escolas públicas, mas a gente precisa sempre estar alerta, né? Porque existe escola pública que tem boas notas e tem escola pública que não tem boas notas. Então precisa estar esse olhar com mais, lógico, parabenizar aqueles que têm boas notas, mas com um olhar mais preocupante, mais sério, porque as escolas têm mais dificuldade. E são escolas geralmente que realmente o aluno às vezes tem uma dificuldade de aprendizagem, porque é aluno que precisam mais dessa atenção familiar quando estão aluno atrás, né? Você também acha, professora? Qual é a sua opinião? Ele tocou num ponto bastante crucial e eu vou voltar lá na minha primeira fala, a valorização profissional e a valorização salarial. Tem que ter melhores salários na educação para que tenha mais concorrência. Eu sei que vou ser criticada até por alguns colegas, para que tenha melhores profissionais na educação. Eu acredito, voltando aí dentro só fazer um parênteses. As pessoas têm um seio na vida, né? Aí ele vai lá, faz toda a formação acadêmica para ser professor. Chega lá para ser professor, não é valorizado. Aí de repente é professor e tem uma outra profissão para auxiliar o salário, né? Por que não paga bem então o professor para que possa cobrar efetividade? E para que tenha competitividade também dentro. Eu não vou citar outras áreas, mas existem áreas que quando abre um concurso, mais de 50% das vagas acabam sendo assumidas de profissionais que vêm de fora. Não estou dizendo que são melhores, entendeu? E na educação, eu falo isso, que eu trabalho em cursinho preparatório para concurso. Eu tenho uma sala com 100 alunos, pergunto quem quer ser professor, ninguém levanta a mão para ser professor. Isso, e olha que eu falo bem da profissão, eu amo essa profissão, eu sou apaixonada por essa profissão. Quem quer ser professor fica de pé. Aí levantou um cara lá no fundo, assim, o senhor quer ser professor? Não, professor, quer só estar sozinho aí. Então, essa questão que ela citou, eu ouvindo aqui, não, o problema, caro candidato a deputado, não está no aluno somente ou no sistema, na maneira de avaliar. Está em eu querer ajudar o meu aluno a aprender e a família entender que o filho precisa estudar, e não a escola não pode ser visto como um lugar onde eu coloco meu filho lá porque eu tenho que trabalhar. Não, meu filho, ali você vai estudar e ali também ele está sendo cuidado, porque eu sempre penso assim, você ter seu filho lá, não é? Mas ali ele tem que estar para estudar. Se o professor tiver esse olhar que ele tem que estar ali e o aluno dele precisa aprender, eu tenho experiências, eu vou mencionar o nome da Escola La Salle, porque a Escola La Salle, ela sempre teve no estado, o IDEB desse ano, ela está em primeiro lugar no estado. Que legal. Em primeiro lugar no estado. Durante todo o tempo que eu estive ali trabalhando naquela escola, eu trabalhei com ensino médio, com alunos de terceiro ano. A escola todo ano ficava em primeiro lugar na avaliação. Mas assim, não estou dizendo, não é o trabalho, não estou falando do meu trabalho, mas é o trabalho de uma equipe toda. De uma equipe toda. Então, não estou dizendo que os outros professores não trabalham, mas nós não podemos mais aceitar que o Mato Grosso fique em 22º lugar, né? Quantos estados nós temos no país, gente? Que é 23º. Ai, que triste.
Porque se olha, 22º eu já estava triste, 23º. Então olha para nós estamos aqui falando de educação, eu estou falando que acredito na educação, nós temos que ver onde está o problema. Se está em 23º, o problema não está só no aluno, precisa ver onde está, então onde que está todo esse problema, não está só no professor, que o professor tem uma carga também, mas nós precisamos resolver isso. Eu acho que é um conjunto de melhorias no sistema educacional que ficou ultrapassado do ponto de vista. Né? Nós estamos aí no pleno século XXI, muitas tecnologias, o guri de 2 anos já sabe mexer no celular, já às vezes tem uma prática em tecnologia muito maior, não sabe nem falar ainda. Exatamente. Entendeu? Então nós não podemos achar que aquela louça branca, no meu tempo era quadro negro, né? Que diz. Que a louça branca vai chamar a atenção para que o aluno possa aprender. Porque no meu ponto de vista, o que seria o ideal é o aluno sair do ensino médio pronto para empreender, não é nem para trabalhar, querendo vontade de ter mais conhecimento, vontade de entrar no mercado de trabalho, vontade de buscar uma profissão e sem pressa, né? Porque hoje em dia nossos filhos terminam o terceiro ano e o que você vai fazer? O que você vai fazer? É desse jeito. A preocupação de entrar logo na faculdade, né? Para que não perca tempo. Não é bem assim. Nós temos que dar o tempo para que o jovem aí possa achar o seu caminho. E eles precisam sentir na escola também a motivação para estar ali, né? Isso. Como o senhor citou, a tecnologia está aí. Eles sabem lidar muito bem com a tecnologia. E a escola? Ela tem essa estrutura para que ele aprenda com a tecnologia? Muitas escolas, até pouco tempo atrás, até hoje tem problema com a internet. Sim. Entendeu? Então, assim, é preocupante. Mas, professoras, obrigado pelo bate-papo. Acho que é mais ou menos por aí que nós vamos tentar achar uma solução em conjunto. Não existe fórmula mágica para a educação, né? Existe muito trabalho, muita dedicação. Eu me empenho, me comprometo a ser um guerreiro nessa questão da educação, porque é uma das nossas bandeiras também. Nós só precisamos ter o conhecimento dos fatos para atuar de forma correta. Se é deixar um abraço aí, né, de despedir das câmeras, fica à vontade, professora Elvira, professor Neuzi. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar falando aqui de educação, pensando nos meus colegas que estão lá em sala de aula e de toda uma sociedade que está precisando. E estou falando, acreditando que você será eleito e irá nos representar. E que nós, né, teremos acesso a, pelo menos, oportunidade de poder falar o que nós realmente estamos precisando, para que você leve para um debate e nessas mentes brilhantes que existem em nosso país, para nós chegarmos a algo melhor. Não só para o Mato Grosso, mas para toda a sociedade. Com certeza. Muito obrigada. Também agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje, nesse bate-papo aqui, né? Conhecendo aqui a colega, ouvindo ela falar também dos anseios, o que ela já passou na educação, que nós almejamos é que sempre seja, né, de melhoria. E contamos também com essa representatividade sua lá com a gente para ajudar a avançarmos mais e mais na educação. Professoras, eu que agradeço, do fundo do coração, né, professor Neuzi, professora Elvira, por estar aqui junto com a gente, tá bom? Obrigada. Fique com Deus, até mais.